Boa noite, meus irmãos. Graças e paz. Amém. Privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos. Vamos compartilhar um pouco da palavra. Prazer também ver aqui o Zerio, companheiro de longa data, no tempo que a gente ainda tinha cabelo. Faz tempo. Vamos meditar, meus irmãos, no texto de João. Peço que você se direcione para João, capítulo 15. João, capítulo 15, os versos de 1 a 5. João 15, de 1 a 5. E eu trago como grande ideia para esta meditação o seguinte: a vida em Cristo que produz bons resultados é aquela que depende completamente dele. A vida em Cristo que produz bons resultados é aquela que depende completamente dele. Nós vamos analisar o texto de João 15, de 1 a 5, o famoso texto da videira verdadeira. Mas nós não temos como analisar esse texto sem ver também o contexto por trás disso. O contexto por trás do maravilhoso livro de João, que tenta demonstrar várias vezes quem é de fato o centro de toda a existência. Acompanhe comigo a leitura do texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Abre os nossos corações, nossas mentes para recebermos a Tua palavra. Palavra que nos confronta, que nos abençoa, que nos edifica, que nos direciona. Esse texto, como falou muito a mim, possa falar aos irmãos também. Em nome de Jesus. Amém. E o tópico 1 desta mensagem, meus irmãos, é o seguinte: a videira verdadeira e o agricultor excelente possuem um estreito relacionamento eterno. E você já vai entender quem é a videira verdadeira, quem é o agricultor excelente. Mas João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira. E nesta pequenina frase nós temos uma revelação absolutamente grandiosa. Eu sou a videira. Nós temos o sujeito, o verbo, o predicado. Lembrou aí das suas aulas de análise sintática? O Cleide está aqui, professor de português. Se estiver errado, ele me corrige. Mas essa pequenina frase resume o centro de toda a existência, de tudo que se pode ver, está nessa frase. E você vai entender por quê. Então eu peço a sua atenção na próxima uma hora. Quando estudamos a Bíblia, meus irmãos, buscamos ver o contexto em que a narrativa está inserida. Analisamos para que o texto foi escrito, qual o seu destinatário, qual foi o tempo cronológico, quem escreveu, etc. E especificamente no Evangelho de João, o discípulo João parece que ele tenta descrever quem aquele que era, aquele que é e aquele que haveria de vir. Seu esforço era demonstrar que Jesus era o Filho de Deus e era o próprio Deus.
No início do seu evangelho, ele faz um paralelo com o livro de Gênesis. Ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele está falando da vida dele. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Está lá em João, no mesmo livro de João, capítulo 1, de 1 a 3. Nós vamos passear um pouquinho no livro de João e entender o que ele quer dizer. Mas o livro de João fala que Jesus é a videira verdadeira. E ele fala que esse Jesus aparece no meio da nossa história. Ele vai dizer que esse Jesus que aparece no meio da história é aquele mesmo que estava desde o princípio. Toda a história, tudo que se vê, todos os antepassados, tudo que se ouviu era a respeito dele. Ele é a fonte de onde tudo sai e é o fim para onde tudo vai. Ele é o centro de toda a existência, de onde tudo emerge, de onde tudo flui. João usa por várias vezes a expressão eu sou, pelo menos 7 vezes. Eu sou, tentando esclarecer quem era Jesus para aqueles que esperavam o Messias. E essa é a mesma expressão que nós vemos quando Moisés conversava com Deus. No primeiro momento, Moisés não sabia nem como se dirigir a Deus. Ele pergunta: quem é o Senhor? Eu sei, tem a tradição, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas quem é o Senhor mesmo? Se me perguntarem lá para o Senhor estava mandando, como eu vou dizer? Quem me enviou? O que eu falo? Quem é o Senhor? Deus diz para ele: diga para eles que eu sou. Eu sou. E o grande eu sou estava na mente de todos aqueles que tinham crença de que havia um Deus em Israel. O grande eu sou. Então vejamos algumas vezes em que João usou essa expressão em paralelo com o texto do Antigo Testamento. João fala em João 8,12, está projetado aí. Veja esse paralelo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Salmo 89,15 diz: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Isaías 61,2 diz: levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz, e agora o Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Eu sou a luz. João fala dessa luz também, a luz que resplandeceria sobre Israel, a luz que resplandeceu na cabeça de Moisés no monte, a luz que vocês tanto esperavam. Jesus, na descrição de João, vai para os homens e diz: eu sou a luz do mundo. Sabe aquela luz do Antigo Testamento? Aquela luz era eu. Todas aquelas luzes que vocês falavam eram a respeito de mim. Eu sou aquela luz. Mas Jesus fala também em João 10,11, está aí projetado, que eu sou o bom pastor. Em Salmo, passando paralelo, como eu disse, o Salmo 81 diz: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o seu trono sobre os querubins, manifesta o seu esplendor. O texto, pastor de Israel.
O povo clamava por um pastor no Antigo Testamento. E Deus escolhia reis como pastores para cuidar do povo. Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. Quem cuidou de vocês no deserto? Quem ajudou vocês a passarem por dinastias terríveis? Quem apacentou vocês? Todo o tempo era eu. Eu sou o bom pastor. João também diz que ele é a água da vida. Sabe, meus irmãos, no Antigo Testamento, quando vocês atravessavam o deserto, Moisés bateu naquela rocha, jorrou aquela água. Sabe que água era aquela? Sabe que água era aquela? Pois é, aquela água era Jesus. Jesus disse: eu sou a fonte de água viva. Jesus disse que era a fonte de água viva e que habita dentro de nós, e que por causa dele, de nós, brotam rios de água viva, que jorram para a vida eterna. Percebe, irmãos, como tudo era sobre Jesus? Aquela água saindo da rocha era água viva, era sobre Jesus. Sombras daquele que viria. João também diz que Jesus, ele fala: eu sou a palavra. Eu sou a palavra. E o povo dizia no Antigo Testamento: nós somos o povo de Deus porque nós temos a palavra. Nós temos aqui os pergaminhos, olha os escritos de Isaías, olha o que o Esdras escreveu para nós, olha o que ele mostrou para nós. Nós temos o Pentateuco. Então nós somos o povo de Deus, porque nós temos a palavra de Deus. Mas Jesus diz em João: eu sou a palavra. Agora tudo que vocês leram virou gente. João diz: ele é o verbo de Deus que se fez carne. Sabe tudo que vocês leram sobre aquela justiça, sobre aquele amor, sobre milagres, sobre paz, sobre vitória? Sabe tudo aquilo que estava escrito? Sempre fui eu, porque eu sou a palavra. Mas o povo diz: nós temos a lei de Deus, escrita por Moisés em tábuas de pedra, colocada dentro da arca da aliança. Mas Jesus vem e diz: sabe aquela lei? Sabe aqueles profetas? Ela se resume, ou ele se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Eu sou essa lei. Agora, ela não vai mais estar escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Ela vai estar escrita no coração de vocês. Porque eu, o Cristo, habitarei em vocês. Mas o povo dizia: nós temos o templo, o Santo dos Santos. Jesus vem dizer: eu sou maior do que o templo. Ele disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, e ninguém entendeu nada. Como assim? Se demorou 46 anos para construir tudo isso aqui? E João relata que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo como o templo e a sua igreja. E em todo o Velho Testamento Jesus está lá. Cada profecia, em cada detalhe da história, porque ele é o início, o centro e o fim de todas as coisas. Eu tenho um amigo lá no meu trabalho que ele gosta muito desses fatos históricos do Antigo Testamento. Ele gosta muito da Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E se ele não fosse uma coxinha da gema, eu diria que ele era um judeu, tanto que ele conhece sobre o judaísmo. E ele fala dos reis, e ele fala das guerras, das vitórias, das pragas, das leis, dos rituais. E outro dia encontrei com ele,
E ele começou a falar das aventuras do rei Davi. E depois de uns 30 minutos de rei Davi, eu perguntei: meu jovem, que horas que Jesus vai entrar nessa história sua? Aí ele ficou assim: não, mas aqui é o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, não é sobre Jesus. Eu digo: aí que você se engana. Ele me olhou desconfiado. Eu posso falar agora sobre como Jesus está nessa história de Davi? Aí eu fui contar para ele a outra versão da história. Então, ler, meus irmãos, as Escrituras sem colocar Jesus no centro, nos faz enxergar outros centros. Ler as Escrituras sem colocar Jesus no centro, nos faz enxergar outros centros. Mas João ainda diz: eu sou o caminho, veja aí. Esse já é o quinto caminho já. Eu sou o caminho, João 14,6. E no Velho Testamento ele diz, Salmo 18,30: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Então Israel vagueava pelo deserto. Jesus vem e diz: eu sou o caminho. Todas as direções a tomar no deserto, o caminho a seguir nas batalhas. Davi vai por aqui para derrotar os filisteus. Josué e tantos outros, sabe aquele caminho? Aquele caminho era eu. Mas ainda hoje as pessoas querem idolatrar esses caminhos, benzer esses caminhos. É só um caminho terreno. Jesus agora é o caminho. Ele vai à nossa frente, guiando pelo caminho que é Ele mesmo. É só seguir Ele, Ele é o caminho. E muitos vão para os lugares por onde o Antigo Testamento fala que realmente deve ser uma experiência muito boa estar lá naqueles lugares, mas idolatram aqueles caminhos como se ali fosse algo, o caminho. Esquece do caminho verdadeiro. Acham que tem uma coisa mística ali naqueles lugares. Mas Jesus fala, ou João fala ainda que Ele é a verdade, eu sou a verdade. João 14,6. João 14,6, se você quiser conferir. Mas em Salmos 25,5 diz: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então Jesus diz: eu sou a verdade. Interessante, meus irmãos, que na passagem de Jesus diante de Pilatos, no que tange a verdade aqui, Pilatos pergunta: então você é rei? Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu vim aqui testemunhar sobre a verdade. Pilatos olhou a resposta, ouviu a resposta de Jesus, então agora eu pego esse cara. Ele achou que ia fazer uma pergunta filosófica, ele pergunta para a própria verdade que está ali na frente dele. Ele pergunta: o que é a verdade? Já imaginou? A verdade está na sua frente e você pergunta: o que é a verdade? Jesus vem reafirmar desde o princípio que era Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a água da vida que mata a sede. Assim como a costa anseia por água, nós desejamos beber dessa água viva. Ele é o templo, Ele é a luz. Tudo que o povo viu sempre foi Ele. E muitos de nós cristãos, nós no sentido genérico, não aqui, claro, queremos deixar aquele que é o centro de lá. Olhamos
para os reis do passado, que ergueram a espada, que empunharam a lança, venceram milhões e queremos ser como eles. Compramos a espada de Davi, uma lança de plástico, queremos uma coroa pintada de rei, pintada com spray dourado comprado na lojinha. Jesus vem e diz: vocês não entenderam nada ainda. Aquelas vitórias foi eu que deu. Vocês não precisam mais lutar essas guerras, porque na cruz de Cristo toda a guerra foi sobre Ele. Ele venceu por nós, porque por nós mesmos não conseguimos vencer. Era a morte na série. Então não precisamos mais lutar essas guerras. Porque Jesus é a fonte, a luz, a vida, o caminho, a verdade, a vida, a videira que nos faz viver junto a Ele. Então João vem, meus irmãos, ele implode, ele despedaça, leva ao chão todos os princípios judaizantes. Você não precisa ser igual a Davi, você não tem que ter a unção de Salomão, você não precisa ser igual a Sansão, forte como ele, você não precisa ser como Daniel, Jeremias, o que quer que seja. E finalmente, o capítulo da nossa mensagem, capítulo 15, João vem fechar com o último eu sou. O último eu sou com chave de ouro. Pouco antes da crucificação de Jesus, dizendo: eu sou a videira verdadeira. E no Salmo 88 diz: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Jeremias 2:21: eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Então, meus irmãos, para a gente entender esse contexto aqui, quando Deus tirou o povo do Egito, trouxe para a sua terra, eles entendiam que Deus tinha tirado uma videira do Egito e plantado em Canaã. E esse seria o povo de Israel, que cresceria como uma videira e daria seus frutos. E o Antigo Testamento mostra em diversos textos que o símbolo da videira era a nação de Israel. Mas essa videira não conseguiu dar os frutos esperados. Essa videira aqui não agiu conforme o seu chamado. Presta atenção. Essa videira aqui não deu certo. Ela foi exilada pela Síria. Ela foi exilada pela Babilônia, seus reis pecaram, fizeram um monte de besteira, uma atrás da outra, conduziram mal ao seu povo. O povo também era rebelde, só batia a cabeça no prego. E Jesus é a videira verdadeira, a genuína, a que produz bons frutos, que geram os ramos, que somos nós. Jesus gera os ramos, que somos nós. Por isso que ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aquela lá não deu certo. Ele é a videira verdadeira, nele tudo subsiste, e nele tudo se encerra através da sua morte na cruz. Ele transforma a vida e redime todo aquele que nele crê. Veja só o que Colossenses fala sobre Jesus. Colossenses 1, está projetado aí? Vamos acompanhar? Colossenses 1, de 13 a 20. Olha só. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de tudo, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado de Jesus. Se eu fosse pentecostal, eu estava dando pulinho agora e dando glória diante dessa maravilha, dessa maravilhosa graça dispensada a nós. Amém? Mas Jesus veio, e nós entendemos que tudo era sempre por Ele, sobre Ele. E o texto continua, meus irmãos, dizendo que o meu Pai, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Para uma videira, para qualquer planta florescer, nascer, dar bons frutos, precisa de alguém lá e cuidar, plantar, regar. Meu Pai é o agricultor. A videira produz frutos, mas é necessário que o agricultor esteja sempre atento como a videira está. O agricultor, ele sabe a temperatura certa, a aplicação do adubo correto, a hora exata que precisa podar, os ramos que estão doentes. Ele cerca e protege a videira para que ela produza. Não é assim que nós adoramos? Tem que cuidar, tem que podar, senão o fruto não vem. Ou vem um fruto atrofiado, um fruto ruim, amargo, azedo. E quando o agricultor cuida dessa videira, ele espera que uma flor floresça, que de uma flor floresça um belo cacho de uva, obviamente. Porque primeiro vem a florzinha, né? Depois vem a flor. Em casa tem um pé de manga. Na época da floração, eu já sei que meu quintal vai ficar repleto de manga e eu não vou dar conta de comer todos. Muita manga. E se estraga. Você nem para abrir o colega essa coisa. Vou contar uma tanta vender. Mas no meio evangélico, gospel, como dizia o pastor de Alessi, não é bem assim que funciona. Muitos não têm Jesus como centro de tudo que floresce na vida. Não é brincadeira, irmãos. Eu vou afirmar que é capaz de você ir a algum cristão onde nem o nome de Cristo é citado. A palavra cristocêntrica, então, soa como um palavrão. O que é esse negócio de cristocêntrico? Que negócio é esse? Vivemos tempo, meus irmãos, em que nossa idolatria evangélica, Jesus não é o centro. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Fazemos campanhas para termos a noção de Davi, fazemos campanhas para ser rico, para ser próspero como Salomão, quero ser forte como Sansão, que só fez besteiras. Eu quero a noção de Josué, porque eu tenho que conquistar um terreno. Eu estou brigando na justiça com meu vizinho por esse terreno. Então eu vou para a campanha
da unção de Josué para tomar posse daquela terra. Isso que acontece, meus irmãos. Na igreja mais próxima, o que você achava? Mas você é filho de Deus, e você veio da videira que é Cristo. Eu sei disso. Mas deixa eu fazer minha campanha aqui. Deixa eu fazer minha campanhazinha aqui para ver se na minha vida vai mudar. Né? Para ver se nessas 4 semanas aqui a minha vida vai mudar completamente. Mas se você perguntar, ela vai dizer, essa pessoa que faz todas essas coisas, muitas vezes enganadas pelo seu próprio falso mestre, enganadas por aqueles que conduzem a igreja de maneira que vão prestar contas, levando essas ovelhas para esses lugares. Se você perguntar para essas pessoas, ela vai dizer: eu sou evangélico, eu sou cristão, Jesus está lá na destra do Pai. Eu sei que Jesus está lá, mas Jesus não é o centro da vida delas. Jesus não é o centro da vida delas. Então o agricultor colocou uma videira para dizer que tudo vem dele, e é para ele, e nele tudo subsiste. Ele é o início e o fim, é o alfa e o ômega. Deus traz à existência todas as coisas através de seu Filho. Então o agricultor, o Pai, se plantou através do Filho para que o fruto dessa árvore seja vida. Compreende? O Pai, ele se plantou através do Filho para que o fruto dessa árvore seja vida. E vida em abundância, vida eterna. A vida que este mundo conhece é morte. A vida que este mundo conhece vem de outra árvore. Quando o homem escolheu comer o fruto do qual ele foi alertado para não comer. Mas a videira traz vida e produz um fruto que nunca perece, nunca apodrece, o fruto nunca morre. Já pensou uma árvore assim, que o seu fruto você pode deixar fora da geladeira, não vai apodrecer, não vai dar formiga, não vai dar nada, ele não perece. Então, meus irmãos, no cristianismo cristocêntrico, e a redundância aqui é necessária, pois hoje em dia o homem que está no centro, meus sonhos, minha vida, minha prosperidade, meu alvo, minha meta, e Deus é aquele que vai satisfazer todos os meus sonhos. Mas Cristo nos chama para ter outro tipo de satisfação. Ele nos chama a morrer para todas essas coisas e viver para Ele. Ele cuida de nós e pode sim nos dar tudo isso aqui. Ele pode nos abençoar, Ele pode nos fazer prosperar, Ele pode nos dar um emprego melhor, Ele pode nos curar de enfermidade, que os médicos já desenganaram. Ótimo, Ele é Deus. Mas o nosso foco não é mais este. É simplesmente viver para glorificá-lo, para ter prazer nele. E este fruto, esta vida, é a que o Pai quer. É essa vida que o Pai quer. É esse fruto que Ele espera quando Ele cuida daquele jeito. Porque Ele é o agricultor. Então Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão ser conhecidos pelos seus frutos. Então, meus irmãos, nossa vida, nosso fruto depende completamente dele, como diz a nossa grande ideia. O fruto demonstra quem é o agricultor. O fruto demonstra quem é o agricultor.
maçã, para fazer parecer que estes frutos estão vindo de uma videira. O pai, o agricultor, colocou um renovo em terra seca, e a videira plantada pelo pai produz vida abundante. E este evangelho enraizado em nós faz com que consigamos viver através da seiva que sai da videira, independência completa dela, e produzimos frutos. Mas muitos são enganados por falsas videiras, aparente ideia de videira, mas dão outros frutos que não são da videira, que não são uva. O nosso fruto, meus irmãos, diz para as pessoas quem está dentro de nós. Isso é muito sério. O nosso fruto diz para as pessoas quem está dentro de nós. Então o galho, o ramo que somos nós, não determina o fruto. Quem determina o fruto é o tronco. Um galho de goiabeira não pode nem nunca vai dar ramo. Quem determina o fruto é o tronco. E no tópico 2, nós lemos o seguinte: aquele que permanece ligado na videira frutifica, e é moldado para frutificar cada vez mais. Aquele que permanece ligado na videira frutifica, e é moldado para frutificar cada vez mais. No versículo 2, nós vemos aí João 15: todo ramo, acompanha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então perceba que ele fala de poda e ele fala de corte. A poda, vamos ver a ilustração da poda. Alguns dizem que Jesus usou essa ilustração quando, ao andar com seus discípulos, ele se deparou com uma vinha, uma plantação de uva, e ali com seus discípulos ele fez uma advertência sobre a poda. A poda é a mais importante operação que a videira para a videira. É a mais importante operação para a videira para que ela continue a produzir frutos. Então, o ramo que não produz frutos não é digno do seu lugar na videira. Se ele não está produzindo nada, ele não é digno de estar ali. Então, ele deve ser cortado, para que os ramos fracos possam ser fortalecidos por essa poda. Então, entre os discípulos, Judas foi um ramo cortado, enquanto que os outros tiveram que passar por experiências de poda antes de produzir frutos. Perceberam? Os discípulos, Judas foi cortado, lançado fora. Os outros foram aperfeiçoados pela poda. Jesus via, João, José, Tiago, seu fruto aqui não está bom ainda, não está legal. Eu vou podar, vou ajustar essa parte aqui, deixa eu cortar essa parte, fazer essa poda, e o seu ramo, que é você mesmo, vai se fortalecer, vai se fortalecer e você vai produzir um fruto melhor. Essa é a poda. Mas muitos cristãos pedem a Deus que querem dar mais frutos. Não, Senhor, eu quero dar frutos, eu quero dar fruto, esbanjar de serviço, quero trabalhar para a tua obra. Mas eles não gostam do processo necessário de poda, pelo qual temos que passar, obrigatoriamente. O processo de poda, como eu disse, é a mais importante do cultivo. E os que cuidam disso devem ser devidamente treinados, pois se não forem habilidosos, podem destruir uma colheita inteira. Em alguns vinhedos, meus irmãos, os podadores,
eles passam por treinamentos que duram de 2 a 3 anos para cortar um galho. 2 a 3 anos treinando para cortar um galho. Porque eles precisam exatamente saber aonde cortar, o ângulo do corte. Não é só chegar lá e cortar, tem um ângulo, tem uma série de coisas, de técnicas. Então, nosso Pai, o agricultor, ele se aproxima de nós, que somos os ramos, para nos podar. Por vezes ele remove madeira morta que pode causar problemas, mas com frequência ele corta fora partes ainda vivas que estão nos privando de um vigor espiritual. Qual é aquela parte, meus irmãos, do seu ramo que está dando problema? O que tem atrapalhado o seu vigor espiritual? Por que a seiva que vem da videira, do trono, não está chegando? Precisa podar. Precisa podar. A poda não apenas é uma cirurgia espiritual que remove elementos nocivos, mas também pode ser a remoção de coisas boas, para que possamos desfrutar do que há de melhor. Quanto mais você poda, mais você cuida, mais frutos. Melhor a planta vai crescer, se desenvolver e vai dar mais frutos. Então a poda não necessariamente é ruim, mas com certeza ela é dolorosa. Ela é dolorosa, mas também é proveitosa. Talvez não gostamos da poda, mas certamente ela é necessária. Então, de que maneira o nosso Pai nos poda? Por vezes simplesmente usa a palavra para nos convencer do pecado, nos purificar, como nós vimos na passagem, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. É o versículo 3, não é? Em outras ocasiões, para nos disciplinar. A dor é grande quando remove algo que consideramos precioso. Machuca, dói. Mas à medida que a colheita espiritual é produzida, vemos que o pai, que o agricultor, sabia o que estava fazendo. Então, quanto mais permanecemos em Cristo, como vemos no versículo 4, onde Jesus nos adverte, veja aí, versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nós produzimos mais frutos quando estamos nele. E o nosso Pai nos poda para que a qualidade mantenha-se no mesmo nível que a quantidade. Qualidade e quantidade. Fruto muito bom, mas em grande quantidade. Porque é isso que o agricultor espera, que você produza frutos bons, mais, 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 para abençoar as outras pessoas. Então, se o ramo não receber cuidados, meus irmãos, se nós não procurarmos viver uma vida devocional, buscar a palavra, buscar a ceia, se nós relaxarmos com a nossa vida com Deus, a qualidade dos nossos frutos vai ser ruim, não vai ser boa. Mas Deus não é apenas glorificado por uma colheita abundante, mas também por uma colheita excelente. Precisa ser um fruto excelente. Não só abundante, mas excelente. Então nós que somos os ramos, somos completamente dependentes da videira para produzir frutos. Sem a videira, nós não conseguimos fazer coisa alguma, diz o texto. Então, meu irmão, o ramo não pode determinar que fruto ele vai dar. Que fruto ele vai dar. Isso é absurdamente óbvio. Mas a religião, ou a religiosidade, quer ensinar que tipo de fruto o Senhor quer que dê.
E os religiosos a todo momento estão com os frutos ou os resultados que eles querem obter. E é claro que este fruto, o resultado, tem que beneficiar eles. Eu tenho que tirar uma coisa disso. Eu quero dar esse fruto, Senhor. Eu vou dar. Porque eu sou espiritual. Eu quero dar esse fruto. Mas esse fruto tem que se beneficiar. Eu quero comer ele também. Então, o centro não é Cristo. E é formado aqui outro centro, como eu disse no início. Então, Cristo não é o centro. Outros centros são formados. O ramo não pode determinar que fruto ele vai dar. Ele não consegue nem dar um fruto por si mesmo bom. Ele precisa da videira, da seiva. Então a videira não dá fruto ao ramo, para que o ramo fique contente. Não vou dar fruto ao ramo, porque o ramo fique contente. Não. A videira já estabeleceu. O ramo, você é só um raminho. Você vai dar esse fruto aqui. Pronto e acabou. É a solução. Não fica querendo se achar que você vai dar o que você quiser. Não vai. Porque sem mim você não pode fazer nada. Então não queira inventar moda. O fruto, meus irmãos, tem a ver com as coisas do reino. O fruto tem a ver com a mudança de mente, que é consequência da nova vida em Cristo. Em Mateus 3, 8 diz: deem fruto que mostre arrependimento. Deem fruto que mostre arrependimento. Então o ramo que está intimamente ligado na videira não está preocupado com o resultado do fruto. Ele está preocupado, meus irmãos, é como está a sua ligadura na videira, como que ele está ligado na videira. Ele não está preocupado com o resultado do fruto, porque ele sabe que se a sua ligadura na videira está correta, está bem ajustada, ele sabe que o fruto vai ser excelente. Porque quem está cuidando é o agricultor. Ele sabe que se ele estiver conectado na videira, ele vai dar fruto bom. O ramo só vai querer o que a videira quer. Versículo 7. Versículo 7, vamos lá? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Agora, meus irmãos, as pessoas usam isso. Você pode pedir o que você quiser, Deus vai te dar. Aí pega um monte de abobrinha, um monte de besteira. Depois de meses volta lá, Deus não deu lá, faltou fé. Não, o fruto só vai pedir o que a videira quer. O fruto só vai querer, o ramo só vai querer, perdão. O ramo que somos nós, só vamos querer o que a videira quer. Por isso que a gente pede e Ele nos dá. A gente não pede caprichos, a gente não pede coisas para o nosso bel prazer, a gente não vai pedir coisas para a nossa própria satisfação. Vai morrer de pedir e Deus não vai dar. Mas aqui está escrito, Senhor, eu posso pedir o que eu quiser e você vai me dar. O ramo só vai pedir o que a videira quer. O ramo só vai querer o que a videira quer. Então, meus irmãos, fica a reflexão para nós. Será que o fruto que temos dado vem da videira? Você já comeu araçá? Já? Mas é araçá. O araçá, ele é uma frutinha que parece uma goiaba, né? Tem gente que come araçá achando que está comendo goiaba. E não conhece direito. Ele acha que é uma goiabinha pequena. Essa goiabinha interessante.
comer. O araçá, meus irmãos, pode até parecer uma goiaba. Ele é até da mesma família. Mas é impossível ter vindo do tronco de uma goiabeira. O araçá, ele veio de um tronco de araçá. Será que o fruto que temos dado veio da videira? Será que a uva que temos dado é de boa qualidade? Docinha, saborosa? Ou é uma uva brava, azeda, amarga? Você é aquele irmão que vive descontente, vive reclamando de tudo, vive de cabeça baixa? Não tem alegria da salvação, não tem alegria da esperança vindoura, só olha para as circunstâncias agora. E você me diz, eu não posso falar, não, meu irmão, eu tenho minhas dúvidas. Assim como você. As contas vão chegar, tem boleto para pagar, tem doença, tem essas coisas todas. Mas que fruto nós temos produzido? Será que o nosso gado, meus irmãos, está com algum fungo ou algum parasita que está produzindo um fruto danificado, um fruto doente? Se existe algum fungo ou parasita no seu ramo, você precisa ser podado. Você precisa de cuidado. O agricultor precisa fazer ajustes. Precisa do remédio da palavra, precisa de doses de contentamento, precisa de doses de misericórdia, de graça. Que áreas da minha vida precisam ser podadas urgentemente? Reflita aí. Que áreas da minha e da sua vida precisam ser podadas, ajustadas urgentemente? Fique essa reflexão para nós hoje. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus querido, obrigado porque o Senhor cuida de nós. O Senhor, Deus, através do teu Filho Jesus, nos ligou à videira, que é Ele mesmo. E agora estamos ligados a essa sede, que flui rios de água viva, que produz frutos vivos que permanecem para sempre. Nos ajuda, Pai, a sermos ramos que têm intimidade contigo, que querem só o que o tronco quer. Nos ajuda, Pai, a não nos preocupar com os frutos, mas com a ligadura da videira. Nossa vida com o Senhor. Porque é isso que importa. Os frutos serão consequência. Obrigado, Pai. Nós oramos gratos pelo cuidado, pelo livro excelente, pela salvação de Jesus, a videira verdadeira, pelo grande eu sou, que Ele vive e reina para sempre.